provar mais um óleo que ele fez comigo. E para mostrar como o nosso Deus é grande e opera maravilhas em todas as áreas das nossas vidas, hoje vamos conhecer 5 histórias de pessoas que passaram por problemas sentimentais ou conjugais. Acompanhe! Uma pesquisa realizada pelo IBGE mostra dados que o Brasil registrou 341,1 mil divórcios no ano de 2014, sendo que em 2004 foram registrados 130,5 mil separações civis. Os dados apontam um crescimento de 161,4% durante 10 anos. A lei do divórcio chegou ao país em 26 de dezembro de 1977. Segundo a avaliação do IBGE, os casamentos têm duração média de 15 anos. O estudo é resultado das coletas das informações prestadas pelos cartórios de registro civil de pessoas naturais, varas de família, forros ou varas civis e os tabelionatos de notas do país. Porém, a palavra de Deus nos ensina em Marcos, capítulo 10, no versículo 6 ao 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Conheça a história de Josmar, que enfrentou dificuldades no casamento, mas perseverou e obteve a restauração. Comecei aos 24 anos, 25 anos de idade, prestar serviço a uma loja que comercializa materiais de construção na cidade de Panambi. Tinha bastante trabalho, sempre tinha dinheiro no bolso, tinha tudo novo dentro de casa. E tinha 2 carros, tinha ferramentas. Neste período, Josmar estava casado há 5 anos com Fernanda, porém o casamento passava por crises. Nos últimos dias estava horrível. A gente não conversava, não conseguia manter relação nenhuma, era horrível. O meu esposo, que ele falou, saía bastante, né? Eu tinha filha pequena, ficava sozinha. Então, foi muito difícil, né? A gente passou esses momentos assim, pra mim, assim, foi bem doloroso. E cheguei a cometer um adultério e estava a ponto de terminar o casamento. Ali eu desabei, né? Ali eu vi que, aos meus olhos, não tinha mais o que fazer, né? Foi um final, ali pra mim era final, né? Pra mim tinha chegado o limite, né? Então, depois disso começou daí a afetar na área financeira também. Comecei a perder muitas concorrências de trabalho, o pessoal já não acreditava mais. Certo dia, um casal de amigos convida Josmar e Fernanda para um jantar. E pela primeira vez, eles ouvem falar de Jesus. Aí eu disse para ela, o que eu preciso fazer para mim ter um casamento feliz? Daí ela disse assim para mim, tu precisa conhecer Jesus. O único que pode mudar a tua vida é Jesus. Um dia eu comecei a assistir o Show da Fé. Assistia de manhã antes de sair, assistia ao meio-dia e assistia à noite. Eu já queria consertar o que eu tinha, o estrago que eu tinha feito. Neste período, o casal muda-se para a cidade de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Aqui nós começamos na graça. E a gente veio para ali, né? Gostamos, viemos e ficamos e começamos a congregar ali. E nesse período aí eu estava assim buscando muito, mas muito. E aí Deus foi transformando tudo. O missionário, do modo com que ele pregava, o modo que ele dava o entendimento da palavra, foi me deixando mais, vamos dizer assim, com mais sede, mais vontade. Então eu assistindo o missionário, um dia eu senti no coração de patrocinar, né, um valor de R$50. Eu vim até a igreja, né, e peguei um boleto do patrocinador. Aí cheguei em casa, eu disse para a esposa, me tornei um patrocinador. Ela disse, com quanto tu vai patrocinar? Eu disse, R$50. Ela disse, engraçado, eu também senti de patrocinar com R$50. E nesse tempo aí, Deus começou a restaurar minha vida financeira. Eu comecei então a pagar o patrocínio, comecei a dizimar, comecei a ofertar. Tudo que passava pela minha mão, fui entendendo que eu tinha que devolver o dízimo. O meu casamento foi sendo restaurado. A minha vida em si, né? Eu, como pessoa, fui crescendo, fui edificando a minha casa. Começamos a viver, digamos, realmente um casamento. Ganhei muito dinheiro, ganhei bastante, paguei tudo, as dívidas que eu tinha na cidade de Panambi. Eu
adquiri um carro, mobilei toda a casa, a minha esposa começou a trabalhar, a nossa relação é maravilhosa. A gente se dá super bem. Deus hoje é a minha razão de manter a família, manter o casamento, manter tudo que eu tenho, que eu sou, através de Deus e por Deus. A palavra de Deus também adverte. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe a certidão de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Mateus 5, versículos 31 e 32. Anderson também passou por conflitos no casamento. 5 anos atrás eu estava assim, com desentendimento dentro de casa, né? Que a gente andava no mundo. Aí com o serviço eu saía e comecei a me envolver primeiro com a bebida, né? E ali a gente foi se relacionando mais, né? Foi conhecendo as drogas, aí no vício a gente conhecia o crack, a maconha, então eu não tinha mais carinho dos meus filhos, eu já tinha perdido o casamento, né? Nesse começo, quando eu me envolvi com as drogas, e aí foi bastante difícil. Eu comecei a perceber que ele usava droga quando meu filho nasceu, né? Quando ele estava mais ou menos 2 meses, assim. E foi difícil para mim quando eu descobri, porque isso era o fim do mundo. Foi quando eu comecei também a ir na igreja. E ela conheceu a Deus, foi buscar Deus, né? E nesse meio tempo eu não aceitava aquilo. Para mim era insuportável. Então, como ela saía para a igreja, chamava para sair, ela não ia. Então aí foi onde que eu desenvolvi, acabei separando. Como eu não estava bem firme com Deus assim, eu acabei me separando dele. Deixei ele e fui morar com os meus pais. Já tinha separado da minha esposa e saí, fui para outra cidade, né? Através disso, e era onde eu gastava muito dinheiro. Meu dinheiro de serviço ia para ir tudo. Nada do que eu construí na vida, eu perdi tudo ali. Ele veio me pedir ajuda, falou que a vida dele estava do avesso, que estava destruído e pensando até em suicídio. E eu falei para ele assim, eu não posso fazer nada por você, não posso fazer nada. O único que pode na sua vida é Jesus. Falei para ele, foi ele que fez comigo isso. Aquela palavra, eu creio que foi a semente plantada no coração dele. Então eu falei para ele e isso foi o começo da transformação. As pessoas estavam vendo que eu já não tinha mais condições. Aí eu fui evangelizado pela minha pastora, que eu trabalhava, eu era motorista, né? Aí um dia ela me evangelizou no ônibus. Eu andei dois anos com ele no ônibus. Ele fazia a linha Santa Isabel e eu ia com ele, né? E eu ficava observando, porque às vezes ele era perseguido, às vezes ele era nervoso. Eu via as coisas que ele fazia, eu falava, meu Deus, abençoa essa vida, né? E eu tive uma oportunidade de evangelizar ele e eu disse para ele, olha, eu não sei o que você tá passando, mas eu sei que Deus, Ele é poderoso para mudar. Aí eu encontrei com a minha atual esposa agora, que me convidou para ir numa vigília. Aí eu tava ali, ou eu ia embora para Minas, ou eu ia para vigília, né? Aí aconteceu, eu peguei, fui para vigília. E ali Deus, eu vi ali, né? E eu saí dali, foi uma obra assim completa. Deus libertou. A partir do momento que eu saí daquela vigília, eu já não usei mais drogas, bebidas. E aonde eu morava, na casa do meu tio, todo mundo se envolvia. E foi coisa que eu cheguei de manhã da vigília, cheguei em casa sentado, eles usando do meu lado assim, e eu já não tinha mais vontade. E hoje ele é uma bênção para a igreja, ele é um testemunho vivo, né, de que Deus pode mudar. E hoje ele é uma pessoa alegre, feliz, todo mundo vê a diferença e não acredita. Mas Deus é que fez, foi Deus, isso que é o bom, que foi Deus, não foi o homem. Eu não fiz nada, foi Deus que fez. Falar assim que a gente não lembra é impossível, porque a gente tem que lembrar que é para ver, quando você está caindo, você tem que lembrar do seu passado para ver de onde que Deus te tirou. E aí é onde que a gente dá valor cada dia mais, né? E mostrar que Deus é o único que pode dar salvação pra gente mesmo. Da mesma forma que Anderson deixou Jesus trabalhar no relacionamento dele, César também viu a mudança no matrimônio dele. Eu fiquei, assim, digamos, 10 anos, aparentemente um casamento perfeito, 10 anos. Mas só que depois ele veio se desestruturar por minha culpa, né? Porque eu comecei a sair pro mundo, comecei a cair assim nas armadilhas do Satanás. E foi quando eu comecei a me perder na prostituição, que eu fiquei 7 a 8 anos perdido na prostituição. Aqueles lugares mais baixos que vocês possam imaginar,
Aí ali eu frequentei. Vinha telefonema, coisa assim, ó, mas ele sempre procurava, tipo, me enganar, né? Porque juntamente com isso eu tive 3, digamos, amantes, né? 3 pessoas que eu me relacionei, assim, durante meses, quase um ano com cada uma dessas pessoas. Pedia para muitos amigos meus até me ligarem, né? Dizendo assim, ó, vai ter uma janta em tal lugar. E era tudo invenção, era tudo mentira para eu poder sair de casa sem a minha esposa desconfiar. Passava pela cabeça, mas eu nunca fui de querer saber de verdade. Inclusive, por 2 noites seguidas do meu trabalho, né? Naquela época, né? Eu usei droga, usei cocaína. Uma que marcou muito assim, que nem o meu guri mais velho, acho que naquela época ele tinha, acho que uns 6, 7 anos, eu acho que foi. Eu me lembro assim que ele botou os bracinhos assim, nos pés da cama, assim, sabe? E ele tava me surrando assim da cama. E aquilo foi o que mais me marcou, assim, sabe? Quando ele saiu essa vez, eu sentei os guris no sofá e disse, olha, eu não quero mais. Daí eu conversei com os guris mais velhos, o pequeno não entendia assim muito, via as coisas, mas não entendia, assim, né? Mas o mais velho não, né? Eu sentei o mais velho e conversei com ele, disse, olha, a mãe não aguenta mais se separar e assim, ó, tu tá na idade, já pode escolher, quer ficar com a mãe, quer ficar com o pai. E daí foi onde é que ele disse, não mãe, eu vou ficar com vocês dois. Ela entrou dentro do quarto e disse, Deus, eu não aceito essa minha vida. E foi o que aconteceu, que veio uma depressão na minha vida. Tentei me matar 2 vezes, né? Saí de casa com o intuito de tirar minha vida, né? Foi neste período que César começou a assistir ao Show da Fé. Quando eu consegui assistir todo o programa do missionário pela televisão, no final do programa, e eu deitado no sofá, no final do programa, ele falou assim, que ele ia fazer uma oração para todas as pessoas que estavam na igreja. Inclusive para as pessoas que estavam em casa, passando por um momento de luta, de dificuldade, enfermidade, as pessoas que são depressivas. E quando ele falou aquilo, eu olhei para a televisão e disse, opa, é comigo que ele está falando. A partir daquele momento que ele fez aquela oração, eu nunca mais tomei um remédio. Após a oração do missionário, César começa a frequentar a Igreja da Graça na cidade de Parobé. 3 meses depois que eu saí na igreja, me tornei patrocinador. Não deu bem um mês, eu já estava pegando o envelope do dízimo, sendo dizimista, né, ofertante. Ali eu comecei a confiar realmente em Deus, quando me tornei patrocinador, que eu vi que as bênçãos do Senhor eram para mim também. A maior transformação foi realmente ter saído da prostituição, essa libertação que Deus deu para mim e realmente dar valor para minha esposa, para minha família. Eu só tenho a agradecer a Deus, sabe? Deus é o caminho, não tem outro, sabe? Para nós, olha, não sei o que seria de nós se eu não tivesse conhecido, né, Jesus. Hoje, graças a Deus, eu tenho orgulho de sair com a minha esposa, tenho orgulho de caminhar com ela na praça, olhar uma vitrine de mão dada para ela. Hoje eu tenho orgulho da família que eu tenho. A psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental Tatiana Berta fala sobre a rotina do casamento. Agora a gente vai falar sobre como superar a rotina do casamento. Se você tem alguma dúvida, ligue para 0 operadora 11 3337 4005. Eu vou conversar com Tatiana Berta, que é psicóloga, está aqui. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Boa obrigada. Tarde. Prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada em compartilhar a minha experiência com vocês. Prazer é nosso em te receber. E, Tati, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é: muitos casais reclamam da rotina no casamento, mas não é culpa do próprio casal o casamento cair na rotina? Com certeza, né? Por que será que o casamento cai na rotina? A rotina só existe depois do casamento. Então parece que há uma perda daquela motivação inicial, né? Aquele interesse mútuo que deve haver como um alimento para aquela relação. Porque quando a relação não se estabelece, o que acontece? Os parceiros costumam selecionar os comportamentos que vão encantar, vão agradar, para que essa relação se estabeleça. Depois que a relação se estabelece, há um esfriamento, assim, por acomodação, porque afinal de contas o objetivo, a motivação maior era ter essa relação estável. Então, claro que a responsabilidade é de ambas as partes sempre. Eu costumo dizer assim que uma relação, ela é feita de 50% de cada um dos lados. Quando um desses lados está fazendo a mais nessa relação, essa relação está comprometida já, porque tem alguém insatisfeito aí e tem alguém se desgastando. É errado um dos dois fazer a mais? Vamos dizer assim que, num primeiro momento, pode ser uma tentativa, até para você usar isso como um modelo para o seu parceiro aprender. Que a gente pensa, espera que seja o espelho, digamos Exatamente, assim, né? Mas aí a gente corre o risco de ensinar também ao parceiro que a gente sempre pode dar o a mais.
E quando nos falta energia para dar esse a mais, o parceiro se sente o quê? Traído. Nossa, eu comprei um pacote de presente e o conteúdo não era o que eu esperava. Você me vendeu o pacote, você não estava me mostrando o que tem dentro. E aí a relação fica comprometida realmente. Alguém se sente traído, alguém se sente desgastado ou não valorizado. Agora, eu queria que você explicasse para nós. A gente está falando sobre os problemas que vão existir dentro da rotina, já dentro do casamento. Só que como se levou um namoro? Como as coisas foram já decididas? Porque durante um namoro, várias situações acontecem e vocês já vão definindo algumas coisas. É isso que se espera. Essas definições, seja do começo do namoro ou do primeiro ano do casamento, vão nortear o resto do casamento? Ajuda bastante, né, Jaque? Uma das questões assim que a gente precisa prestar atenção quando se pensa em casamento é que antes do casamento, de fato, há muita idealização. Então, muitas pessoas casam com o ideal do parceiro que foi construído ao longo da sua história de vida. Uma princesa. Exatamente. Então, algumas pessoas, se você pergunta por que quer casar, não consegue responder para você. As pesquisas apontam que a maioria das pessoas que decidem casar se decidem por medo mesmo da solidão. Né? Filogeneticamente a gente tem uma história, ou seja, a história da espécie nos diz que o homem, ele procura pela sobrevivência formar o seu grupo, porque o grupo se protege. Então o casamento é uma forma de proteger a conservação, aliás, de conservar essa espécie. Então assim, algumas pessoas têm isso como consciência. Não, eu quero um companheiro, eu quero alguém, mas muitas idealizam o príncipe, a festa de casamento, aquela família do comercial de margarina. Todo mundo lindo e sorridente. Claro, e quando se deparam com a realidade, o que acontece? Se frustram. E aí começam a cobrar do outro aquilo que, na verdade, foi idealizado por si próprio. Então, como é que esse outro vai dar conta disso? De ser alguém que ele nem é, né? Então, assim, um dos exercícios que a gente costuma trabalhar muito no consultório, que dá muito certo, tanto em terapia individual como em terapia de casal, é a gente sempre olhar para o nosso ideal. É muito importante ter o ideal, porque a vida se movimenta a partir dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Mas mais importante que ter o ideal é aceitar aquilo que é possível, né? Porque existe o ideal, existe o possível e existe o que depende de mim para fazer com que esse possível aconteça. Né? Então, numa relação, eu preciso entender primeiramente que a minha parte vai até os 50% que me compete. Porque se eu ultrapassar isso, eu vou estar comprometendo o destino dessa relação. Né? Olha só que interessante isso que a senhora está falando, doutora. Agora, Tati, eu queria que você falasse mais pra gente e explicasse. Quando um dos dois percebe que o casamento cai na rotina, às vezes os dois já perceberam, às vezes só um já percebeu. A mulher se queixa de um jeito, homens se queixam de outro. Qual que é o primeiro passo para mudar isso? Então, o segredo do casamento feliz, né? Existe uma pesquisa americana muito interessante que fala uma palavrinha-chave, é felicidade, é alegria, né? O que é isso? Quando a gente tem a união estável, aquele objetivo, então, de encantar o outro, acaba ficando deixado um pouquinho de lado em função do cotidiano, de resolver as coisas próprias da vida, do trabalho, da educação dos filhos. E aí, aquela valorização que normalmente a gente dava para o parceiro, no sentido, assim, de encantá-lo para estar conosco, fica um pouquinho de lado. Então, essa pesquisa fala que o segredo dos casais felizes é o quê? É o reforço mútuo, é elogiar aquelas pequenas coisas que o parceiro faz durante o dia. Sabe aquelas coisas que passam despercebidas? Por exemplo, assim, foi pegar o filho na escola para que você pudesse tomar um banho e ficar mais um pouquinho se cuidando. E aí chega em casa, você vai e atende o filho e não esquece que houve um motivo, né, em função desse pegar o filho. Então, você falou pra ele, amor, hoje vai pegar as crianças que eu quero tomar um banho mais longo e tal. Ele foi, ele voltou, você fez como se nada tivesse acontecido, né? Porque aí vem a questão da rotina. Rotina, se a gente for pesquisar no dicionário, significa, é ruim, viu? Significa mesmice, monotonia, repetição. Então, é ligar no automático e seguir, né? É ligar no automático e seguir. E aí se perde o objetivo. Porque qual precisa ser o objetivo principal de manter um relacionamento? É o bem-estar de ambas as partes. E você só pode estar bem com a outra parte quando você está bem consigo próprio. Não há outra forma. Eu costumo falar assim também para os meus pacientes que a gente precisa aprender isso. Isso é um exercício. A gente precisa se priorizar. Então,
tem que ter um termômetro assim. Como é que está a minha irritabilidade, né? Como é que está a minha motivação? Porque acaba afetando o relacionamento. Quando eu estou em déficit comigo, quando as minhas energias já estão defasadas, eu não tenho nada para oferecer para o outro. E aí, cair nessa rotina se torna mais fácil. Então, como é que eu vou valorizar o outro se eu me perdi, muitas vezes? Agora, doutora Tati, se a gente chega num ponto onde já se instalou, digamos assim, já se instaurou a monotonia, já tá assim, já estamos na rotina, tem salvação ainda, né? Ah, tem sim, claro. Porque embora a rotina esteja instalada, muitas vezes, o que será que faz a manutenção desse casamento? A gente precisa olhar para isso. Muitas vezes tem as questões concretas. Temos filhos, temos projetos em comum, né? Mas só isso não vai sustentar a relação por muito tempo. Mas se existe a relação, é porque alguma coisa ainda alimenta. Então a gente precisa parar e olhar para isso. Porque senão a gente não consegue levar. Muitas vezes... Qual é o peso do amor aí, doutora? Eu diria que o amor é tudo, né? E aí você vai me perguntar, mas o que é o amor, né? Cada um tem uma definição de amor. Amor, na minha concepção, é o quanto eu me sinto reforçada pelo outro. Porque aquilo que eu dou para o outro volta para mim. Então, eu me sinto amada quando eu recebo do outro aquilo que eu dediquei a ele. Então, a gente precisa prestar atenção nisso na relação. É como uma planta, né? Você precisa alimentar todos os dias, todos os dias. Se cada dia você vai lá e arranca uma folhinha, em vez de elogiar, você critica, né? Em vez de repente, valorizar, você não percebe, essa plantinha vai murchando. Então, o termômetro aí é isso. Será que eu estou conseguindo reconhecer o que o outro faz por mim? Será que eu estou dando pelo outro? E muitos casais não conseguem, às vezes, conversar sobre isso. Nem tem diálogo mais, às vezes, por conta da rotina, né? O diálogo já pagou as contas, já pegou as crianças, o diálogo muda, não tem mais diálogo. A gente diz que a relação está entrando em crise, né? Quando acaba o diálogo, a relação está na enfermaria. Existe um tempo, em média, que os casamentos levam para entrar nessa crise? Há pesquisas que apontam hoje, é um dado frustrante, assim, né? Mas a duração de um casamento em torno de 10 anos. É muito bom aprendermos como devemos reagir em algumas situações que passamos no casamento. Além da nossa vida espiritual, a área sentimental também deve ser cuidadosamente observada, pois quando ela não está muito bem, muitas coisas vão mal. Veja o que aconteceu na vida de Débora, que agiu como uma mulher sábia e edificou o lar. Eu e meu marido, a gente era desviado e vinha de relacionamentos anteriores, relacionamentos frustrados. Quando a gente começou a ficar juntos, a gente não queria se casar, né? Não sentia necessidade, tinha medo. Só que nesse período eu voltei para a igreja, né? Voltei para o Senhor, tive a nítida sensação do erro. Então conversei com ele para a gente se casar. Quando você conhece Jesus, o Espírito Santo nunca deixa que você desvie totalmente. E sempre há uma cobrança. Mas mesmo se casando, ele não voltava para a igreja. Então eu ia na igreja, só eu e meus meninos, e convidava ele para ir, mas ele não aceitava. Eu ainda não tinha vontade de ir, sentia falta assim, de uma comunhão com Deus, mas sempre desviava, arrumava qualquer coisa para não ir, para não acompanhá-la. Mas eu aprendi que a gente ganha o marido no silêncio, é orando, é falando com Deus. Quando eu chegava da igreja, às vezes eu notava que ele estava assistindo o missionário. E durante a semana ele começou assistindo e eu comecei a assistir junto com ele. Eu gosto de uma igreja onde tem mais liberdade no espírito, onde tem cânticos. Eu comecei a ver pela televisão os cultos do R.R. Soares e agradei dos cultos. E assistindo junto com ele, eu senti o desejo de patrocinar. O missionário falou assim, não é todo mundo que é chamado para ser patrocinador. Mas a pessoa que ela sabe até o valor. Quando foi no dia 9 de janeiro, era uma segunda-feira, eu recebi. E assim que eu recebi, o primeiro lugar que eu fui foi na igreja para poder assinar o patrocínio. Cheguei em casa e falei assim, meu bem, vamos na igreja no domingo? E ele me respondeu na hora, vamos. Aí no domingo, juntamos todo mundo, fomos para a igreja e o pastor Alcione pregou o tempo todo sobre decisão, que era preciso tomar uma decisão. Eu tinha gostado. Minhas meninas tinham gostado. O meu filho, que não ia no colo de ninguém, foi no colo dos obreiros e ficou caladinho. Então eu fui orando, pedindo a Deus para ele gostar. Quando chegou em casa, eu falei assim, meu bem, e aí? E aí o quê? Aí você já tomou sua decisão?
Eu já tinha tomado, mas eu ainda não tinha ido. Eu passava no itinerário de serviço, eu comecei a observar a igreja, sempre passava no horário de culto, para qualquer dia eu venho nessa igreja. E aí, de janeiro para cá, nós frequentamos a igreja, ele vai comigo todos os domingos, já fez campanhas junto comigo. Às vezes eu não posso ir, ele vai. Eu voltei novamente a me alimentar das coisas do Senhor. Foi uma coisa muito boa e eu não pretendo sair nunca mais. Hoje eu realizei aquele sonho de eu sair com meu marido, meus filhos, para ir adorar a Deus na casa dele. Foi muito rápido. Na segunda-feira, eu assinei o patrocínio. Quando foi no domingo, no próximo domingo, meu marido já estava lá. O senhor, no dia que eu realizei o segundo pagamento do patrocínio, foi o dia que meu marido participou da primeira Santa Ceia. O patrocínio é uma questão de obediência. Se a gente tem o chamado, e quanto antes a gente obedecer, mais rápido Deus atende. Clesnilda também enfrentou algumas lutas na área sentimental, porém ela encontrou a força em Jesus. 19 anos de idade, eu entrei num relacionamento com um homem casado. Esse relacionamento passei 18 anos, tive um filho. Queria sair dessa situação, não tinha como, não tinha forças. Somos amigas, né, há muitos anos. Via a trajetória da Nilda. Eu sabia que era errado, mas não tinha força de sair desse relacionamento. Queria uma libertação realmente, mas nunca tive. E ela não queria mais essa situação, né? Ela queria ter um esposo para ela, né? Que não era de Deus essa situação, né? Com certeza, ela se sentia assim muito angustiada. Eu trabalhava numa empresa nessa época, eu saí dessa empresa, fundo do poço mesmo, eu assistindo na minha casa, assistindo a televisão, eu vi o missionário pregando. E nesse dia da oração, eu tinha um problema seríssimo de gastrite, né? E nesse dia eu vomitei muito e eu fui liberta, fui curada nesse dia. E eu senti no coração de ser patrocinadora. Quando ela ouviu o irmão pregar a palavra, Deus foi transformando a vida dela. Daquele dia em diante, ela tinha certeza que ela ia ser transformada. E verdadeiramente ela foi transformada, né? Desde então, quando ela foi para os caminhos do Senhor, ela já começou a não ter mais relacionamento com esse rapaz. Ela deixou definitivamente ele. Comecei a ser patrocinadora desse, foi abrindo portas. A empresa que eu tinha colocado na justiça, eu não tinha saído sem direito a nada, e Deus abençoou, recebi todos os meus direitos, fiquei trabalhando por conta. Deus, cada vez mais, Ele está na direção da minha vida, sabe? Tanto na minha vida espiritual, de todas as formas, Deus vem me abençoando muito. Hoje eu vejo assim a vida da Clesnilda, que o Senhor transformou a vida dela, né? E graças a Deus, né, que o Senhor abençoou. Hoje a Nilda vai se casar, né? Ela vai ter um novo esposo, né? E isso é para a honra e glória do Senhor. Na nossa vida tudo tem o seu tempo determinado. Hoje eu vou ser consagrada, vou casar. No mês de setembro estou casando. Deus abençoou, mandou um grande homem de Deus, o obreiro da casa do Senhor, faz a obra junto comigo, sem pedir de Deus. E Deus vem me abençoando muito. Nossa equipe acompanha a consagração do noivado de Clesnilda. Hoje vai ser a consagração do meu noivado. Eu abençoo essa aliança. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Coloca no teu lugar, em nome de Jesus. Agora só coloca no teu lugar. Meu Deus, eu determino a bênção sobre a vida de Leonardo, sobre a vida de Nilda, que a santidade do Senhor esteja sobre eles, que eles venham se amar, se respeitar durante todo esse período. Muito feliz, porque na minha concepção, quando você coloca diante de Deus e Ele responde as suas orações, é um objetivo de Deus. Tudo tem seu tempo determinado, então esse tempo determinado que eu logo estarei casando. Fico muito feliz de ver a Clesnilda, né? O Senhor abençoando a vida dela mais e mais. Grandes bênçãos! Venha conhecer esse Deus libertador e próspero que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando escolhemos andar com Jesus, a paz e a alegria resplandecem nas nossas vidas. Se você gostou deste programa, ele estará disponível em nossa fanpage no Facebook. O programa de hoje fica por aqui.
Deus abençoe e até o próximo. Tchau, tchau!